pessoal. Bom, hoje aqui temos mais uma aula da série de embasamento numérico, onde nós vamos falar agora sobre os juros compostos. Então, primeiramente vamos introduzir aqui um termo, que é o montante. Esse termo ele também vale para as aplicações de juros simples. Tá? O montante é o valor que você obtém fazendo juros mais o capital. Tá? Então, fez os juros mais o capital, você obtém um valor que a gente chama de montante da aplicação. Tá? E os juros compostos, ele é um tipo de juros um pouco diferente dos juros simples, porque essa taxa que você aplica é sempre aplicada em cima do valor anterior, né? Então, por exemplo, se você tem uma aplicação mensal, você aplica uma taxa de juros no primeiro mês, então você obtém um montante. No segundo mês você vai aplicar a taxa no mês anterior, né, no montante anterior. Tá? E a fórmula que a gente utiliza para calcular o montante na aplicação em regime de juros compostos, tá? Ela é dada da seguinte maneira: montante é o capital vezes 1 mais i elevado a t. Onde esses termos aqui são os conhecidos já de juros simples, né? O c é o capital, o i é a taxa e o t é o período. Tá? Lembrando que taxa e período, assim como em juros simples, precisam estar na mesma unidade. Tá? Então, taxa e período precisam estar na mesma unidade, ok? Então, se a taxa tiver ao mês, o período tem que estar em meses, né? Se a taxa tiver ao ano, o período tem que estar ao ano. E por aí vai. Então, nós temos aqui a fórmula do montante. Então, definidos esses detalhes, né? Agora a gente vai para os exemplos, né? Envolvendo juros compostos. O exemplo 1, a gente tem a seguinte situação: uma aplicação de 10 mil no regime de juros compostos é feita por 3 meses a juros de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado ao final do período? Então, o valor que a gente está utilizando como capital nesse problema, né, são os 10 mil reais, que é o valor onde vai incidir a taxa de juros. Tá? O período que foi aplicada essa taxa é de 3 meses. Tá? E a taxa é de 10% ao mês. Então, nesse problema aqui, a gente avalia aqui a unidade da taxa e período e a gente vê que eles estão na mesma unidade, ambos estão em meses. Então, não há problema, a gente vai aplicar agora a fórmula de juros compostos para achar o montante dessa aplicação, porque ele quer saber qual o valor total que será resgatado ao final do período, ou seja, os juros mais o capital. Então a gente tem aqui a fórmula do montante direto. Então a gente vai lá, o montante é igual ao capital vezes 1 mais i, aí a taxa é em porcentagem, então você sabe que tem que estar sobre 100. Tudo isso elevado ao período, que é 3, são 3 meses. Bom, então definido isso, a gente vem aqui dá 0,1, então 1 mais 0,1 elevado ao cubo, né? E aí nós temos aqui que está 1000, 10 mil, aliás, vezes 1,1 elevado ao cubo. Tá? 1,1 elevado ao cubo dá 1,331.
Então o montante aqui dessa aplicação vai ser 1.000 vezes esse valor, que dá 13.310. Com isso a gente tem aqui o valor do montante ao final dessa aplicação. Certo? Agora nós vamos para o segundo exemplo. É o exemplo 2. Então, o exemplo 2 aqui, nós temos a seguinte situação. No regime de juros compostos, a taxa de juro mensal que produz um montante 44% superior ao capital inicial no prazo de aplicação de 2 anos é... Então, a gente está querendo... Agora, a gente quer descobrir a taxa. A taxa é mensal, é anual, né? Então, é ao ano. Então, vamos analisar aqui. O montante, ele vai ser 44% superior ao capital inicial. Então, significa que o montante, ele vai ser 1,44 do capital. Supondo que o capital inicial seja C. A gente não sabe quem é esse capital. Então, a gente vai usar genericamente aqui o C para representá-lo. E o período da aplicação é de 2 anos. Então, observe que taxa e período já estão na mesma unidade. Então, a gente não precisa esquentar a cabeça com a conversão. Então, utilizando a fórmula do montante, né, o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. No lugar do montante, eu vou colocar 1,44C. Então, nós temos aqui 1,44C igual a C vezes 1 mais I, que no caso aqui é o que a gente quer, elevado ao quadrado, que é o período da aplicação. Então, nessa conta aqui, a gente pode cortar o C, né? Cortamos o C aqui. Então, você tem 1,44 igual a 1 mais I elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui, como está elevando tudo desse lado, a gente pode jogar para cá, tirando a raiz, né? Então, a raiz de 1,44 é igual a 1 mais I. E a raiz de 1,44 dá 1,2. Então, você tem aqui 1,2 igual a 1 mais I. Logo, esse 1 vem para cá diminuindo. Você tem taxa igual a I igual a 1,2 menos 1, que dá I igual a 0,2. Transformando em porcentagem, é só multiplicar por 100, né? Multiplica por 100 e esse número vira porcentagem. Então, o I aqui representa 20%. Tá? E agora a gente faz mais um exemplo, terceiro exemplo. Que diz o seguinte: quanto receberá aproximadamente de juros no fim de um semestre? Opa, o período aqui, um semestre. Uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$5.000 a taxa de 1% ao mês. Então, a taxa aqui é 1% ao mês e o capital que ela está investindo é de R$5.000. Tá? Então, o capital aqui é de R$5.000. Note que a pergunta é quanto receberá aproximadamente de juros. Então, ele quer os juros aqui. Tá? A primeira observação é prestar atenção aqui que taxa e período não estão na mesma unidade, tá vendo? O período está em semestre e a taxa está ao mês. Então, a gente vai ter que transformar aqui essas unidades. A gente sabe que um semestre representa 6 meses. Então, agora, no lugar do meu T, ao invés de usar um semestre, eu vou usar 6 meses. Aí eu trabalho sempre com a mesma unidade. Então, usando a fórmula do montante, lembrando que os juros o montante é os juros mais o capital. Então, vou calcular o montante aqui, porque como eu já sei o capital, eu consigo descobrir os juros. Então, o montante aqui nessa aplicação vai ser o capital, que é 5.000,
vezes 1 mais I. E esse I aqui é 1%, então vai ficar 1 sobre 100, né? Tudo isso elevado a T e o nosso T agora é o 6. Então o montante aqui vai ficar 5.000 vezes. Aí isso daqui dá 0,01 elevado a 6. Então nós temos aqui um montante igual a 5.000 vezes 1,01, tudo isso elevado a 6. Agora a gente vai calcular aqui, vamos fazer uma aproximação aqui para 1,01 elevado a 6. Então o montante aqui vai ser 5.000 vezes, fazendo uma aproximação para 4 casas decimais, nós temos 1,0615. E se você multiplicar esse número por esse, vai dar 5.307,5. 5.307,5. Como ele quer os juros, a gente sabe que o montante é os juros mais o capital. Então, como a gente já tem aqui o montante que acabamos de calcular, 5.307,5 igual a J mais o capital, que é 5.000. Então, como queremos saber os juros, a gente joga esse 5.000 para cá diminuindo. Igual aos juros. Logo, os juros é aproximadamente, né? Porque nós fizemos uma aproximação. É aproximadamente 307,50. Certo, gente? Então é isso. Espero ter ajudado aí de alguma maneira. Se você curtiu o vídeo, deixe seu likezinho lá. Se você não está inscrito ainda no canal, aproveite para se inscrever, que você vai ser sempre notificado, pois toda semana nós temos vídeos aí novos. Então é isso, gente. Um abraço a todos e até a próxima.